Salve galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom, hoje eu resolvi fazer esse vídeo porque eu não lembro quem foi que perguntou. Eu tirei uma print lá, anotei. Na verdade, eu nem tirei print, eu anotei sobre a questão do perdão, mas eu não lembro quem foi que me perguntou. Sala, o que você tem a dizer sobre questão de perdoar, né? Sobre o perdão, né? Afinal de contas, isso é algo bem comum, né, no meio religioso, né? Fala-se muito sobre o perdão, que devemos perdoar, né? O cristianismo tem muito essa ênfase em perdoar as pessoas, né? Tem vários casos, inclusive eu já vi, né, documentários e vídeos de pais que perdoam os criminosos que acabaram matando seus filhos, ou casos bem graves mesmo, em situações bem improváveis da pessoa perdoar, né? Situações bem gravíssimas, né? Como no caso aí, assassinato, abusos e tantas outras coisas aí que são muito difíceis, né, de você perdoar devido ao grau do dano, né? Daquilo que ele causou, né? Então, tá, mas e aí, como é que um ateu vê isso, né? Como é que funciona isso, né? Os ateus também perdoam ou eles são pessoas más, pessoas rancorosas, que cultivam o ódio? Afinal de contas, como muitos dizem, né, nós temos ódio de Deus. É engraçado, né? Você não acredita em Deus, mas na cabeça de muitos nós temos ódio, nós somos revoltados, então nós somos os filhos do demônio, os filhos do capeta, filhos do diabo, né? Afinal de contas, se você não... Como é que é? A própria Bíblia diz isso, né? Se você não é com Jesus, você é contra ele. Então é assim que funciona, biblicamente falando. Se você não está do lado de Jesus, você é do capeta, você é a pessoa mais odiosa do universo, né? Bom, primeiro vamos à definição, né? Eu até estou aqui com o celular que era do meu pai, né? No fim ficou comigo o celular. E vai acabar sendo útil para esse tipo de conteúdo. Eu coloquei que é uma definição básica, né? Só para a gente entender o que é esse perdão sem muita fantasia. De acordo com o dicionário, remissão de pena ou de ofensa de dívida, desculpa, indulto. Ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Ou seja, no português mais claro, você deixa para lá, quando você perdoa alguém, você liberta ela dessa mágoa, sei lá, de algo que ela fez para você. Então, vamos partir da premissa aqui, marco que esteja ok. Vamos partir da premissa que alguém fez algo para você, que te magoou, que te machucou, que te deixou frustrado, decepcionado, triste, fez algo que você não gostou e aquilo te magoou de alguma forma, né? E você fica alimentando esse sentimento, essa mágoa, né? Então, perdoar nada mais é do que se livrar dessa mágoa, você tirar a culpa daquela pessoa, falando, deixa pra lá, não tem problema, vida que segue e valeu, falou. Tá, e aí? A pergunta do cidadão na sala, devemos perdoar ou não? Cara, a questão do perdão tem muito a ver com a questão da intensidade e do grau da ofensa, do que foi feito. Não, eu não concordo que devemos perdoar tudo. Eu não concordo que nós devemos agir como eu posso dizer, como idiotas, né? Ah, ele perdoa tudo, Porque o religioso é assim, não, você tem que perdoar tudo, não interessa, né? Se for seguir a versão religiosa, principalmente o cristianismo, você tem que perdoar tudo, não interessa. Se o inimigo te der um tapa, você vira a cara, então você tem que ser um completo de um otário e sair perdoando tudo e não interessa. Entendeu? Eu posso fazer o que eu quiser com você e você é obrigado a ter que perdoar. Então, não concordo com isso. Eu acho que nem tudo você deve perdoar. E a questão do perdão, de você deixar pra lá, de você vida que segue, eu acho que, como eu sou um cara realista, né, e que procuro viver o presente, a principal coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: o quanto isso está te afetando. Então, vamos supor aí que alguém fez algo para você. Só que ele fez algo e aquilo você fica martirizando, aquilo fica na sua cabeça,
aquilo começa a te corroer, aquilo começa a trazer perturbação na sua paz. Então alguém fez, sei lá, alguém pisou na bola com você aí, e aí aquilo... Por isso que é importante, a partir do momento que você tem uma vida onde você tem aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos, você tira um tempo para meditar, você tira aquele tempo para você aquietar a sua mente. Se você tem esse tempo, o que vai acontecer quando alguém fez algo para você que te incomodou, alguma ofensa? Isso vai trazer uma perturbação. Você vai perceber que aquilo que ele fez na hora das suas meditações, na hora, você vai ver que aquilo tá te remoendo, entendeu? Aquilo tá... A ação daquela pessoa que ela fez para você, aquilo tá te trazendo uma perturbação, aquilo tá te trazendo um incômodo, aquilo tá prejudicando a sua vida, né? Então, nesses casos, o mais indicado, eu diria, você ir lá e conversar com essa pessoa, se tiver algo que ela fez que ela não gostou, você ir lá e resolver isso, né? Então, a primeira instância é você ir lá e resolver como homem, né, ou como mulher, como adulto, ir lá e conversar e bater a real. Falar, meu querido, você fez isso eu não gostei, eu tô assim, por causa de você ir lá e bater as claras. Vamos supor que se você conversar com a pessoa e já resolver ali, o cara pedir desculpa, ver que foi errado, tentar corrigir, que é algum problema, tem que comprar, eu quebrei alguma coisa sua, tem que pagar, resolver o problema. A questão é você conversar, e se você conseguir resolver, né, suponhamos, vamos partir da premissa que você conseguiu resolver. Você foi lá, falou o que tinha que falar, resolveu o problema, show de bola. Mas a vida não é tão simples assim, eu sei que nem sempre você vai conseguir resolver. Tem pessoas que são intragáveis, tem pessoas que são intolerantes, tem pessoas que elas agem... infelizmente, gente, nesse planeta que nós vivemos, existem pessoas que são os trogloditas, são os primatas, são pessoas com um nível... como posso dizer? Não é nível intelectual. Eu diria que é um nível de consciência. Eles têm uma consciência muito primitiva. Eles agem bem próximo dos animais, entendeu? Pessoas que não têm paciência pra nada. Você pode ver, tem gente que parece um bicho do mato, cara. Eles agem que nem bicho do mato, né, entendeu? Você cutuca muito... Não pode! Tudo é gritaria, tudo se resolve na gritaria. O cara não consegue conversar numa boa. O cara tá sempre... Você percebe que tem pessoas que estão sempre em perturbação, entendeu? Eles estão agindo que nem... Parecem animais, puramente animais. Infelizmente tem pessoas assim, que agem por puro instinto. São pessoas que vivem por instinto. A vida dela é um ciclo de sofrimento, de cagada, de erro, porque ela não pensa em nada. Ela simplesmente age por emoção, sai fazendo filha torto e direito, não pensa nas consequências, só faz merda, cara. São pessoas que são regidas pela emoção, pelo instinto. E a gente sabe que isso aí não leva a nada, né? Então, tem pessoas que não dá pra você... Não vai ter como você entrar num diálogo e entrar num acordo. Então, a primeira instância, você conseguiu resolver? Conseguiu resolver isso aí? Conversou com a pessoa? Beleza. Tá livre, ó, tá tudo resolvido. Pediu desculpa ali, perdoou. Tá, show de bola. Você conseguiu se livrar desse sentimento, dessa coisa, né? Eu não vou falar energia, porque aí começa a ficar muito... uns falam energia, tanto falam, essa coisa que te incomoda. Então, você tem lá uma desavença com a pessoa te fez essa mágoa, né? Essa mágoa tá em você. A partir do momento que você foi lá, resolveu, show de bola, agora você tá tranquilo, tá tudo resolvido. Voltou a ter paz de novo, você trabalhou, você se esforçou para ter essa paz. Então, você foi lá e resolveu. Show de bola. Mas vamos supor que não deu, né? Você não consegue conversar com a pessoa, não resolveu, ou a pessoa não tem como, sabe? Não tem como. O que eu devo fazer? Bom, eu parto da premissa seguinte, dependendo do grau, né, porque tudo parte, a questão do perdão, tudo parte do quanto isso está te prejudicando, entendeu? Você ficar alimentando uma mágoa, você ficar alimentando algo que não te traz benefício nenhum, né, uma raiva, alguma coisa, seja de parente, quem for, você ficar alimentando isso e isso te trazer perturbação, cara, a melhor coisa é perdoar, cara. Se livra disso, velho. Conforme a gente vai ficando mais velho, isso é uma coisa que eu já percebi. Quando você é mais novo, você quer fazer tudo a ferro e fogo. A partir do momento que você começa a ficar mais velho, você vai deixando muitas coisas pra lá. Por que a gente deixa pra lá? Por quê? Porque a gente é idiota? Não, porque não vale a pena.
não vale a pena alimentar esse ódio, não vale a pena alimentar essa mágoa. Essa mágoa, ela só vai fazer com que a minha vida fique patinando. Eu já conheço muitas pessoas assim, que estão presas no passado, a pessoa não consegue evoluir, a pessoa fica remoendo aquilo. Aí eu pergunto, pra quê, cara? Pra que eu vou ficar remoendo uma coisa que não vai me levar pra lugar nenhum? Eu vou morrer, vai acabar tudo isso aqui, cara, não vai sobrar mais nada. Por que eu vou ficar, por que eu vou passar esse breve período de existência que eu tenho aqui alimentando mágoas, alimentando ódio? Pra que eu vou fazer isso, cara? Pra quê? Se não tem como resolver com a pessoa, eu vou ficar alimentando isso? Cara, se você quer ficar alimentando isso, boa sorte, cara. Sua vida vai continuar estagnada, você não vai conseguir crescer, você não vai ter paz. A coisa mais importante desse mundo é você ter paz, você não vai ter. Por quê? Toda vez que você for sentar e relaxar, vai vir aquela coisa, ai, né, fulano lá fez isso comigo, filha da mãe, você vai ficar com aquilo, você vai ficar com aquela mágoa, com aquela raiva, você não vai conseguir. Então, você não vai conseguir lidar com isso. Você não vai conseguir. Se você não soltar, se você não simplesmente falar assim, muitas vezes é injusto, muitas vezes não tá certo, eu entendo. Mas você tem que colocar na balança. Vale a pena ficar com esse sentimento? Vale a pena ficar alimentando isso? Vale a pena? Porque a questão fundamental não tire da sua cabeça. A questão fundamental é você. Valorize você, o seu eu. Como é que você tá? A coisa mais importante é você, cara. Como é que você... Pô, isso aqui não tá me fazendo bem, cara. E você tentou conversar com a pessoa, não resolveu? Você vai ficar alimentando esse ódio? Eu entendo, gente. Eu tô falando isso assim, né? A questão de perdão em coisas assim... Eu entendo que existem graus. Isso deve ser muito... Existe, como eu falei, os graus mais altos de ofensa, no caso aqui que eu falei, né? Um pai que perdeu o filho, ou algum ente querido, um cara que agrediu, abusou. É muito difícil você perdoar isso. E eu nem sei se tem como, entendeu? Porque é algo muito intenso, muito forte. Eu acho que nesses casos é muito difícil, entendeu? Muito difícil. É muito difícil você... eu, na verdade, não acho que nem deveria perdoar, né? Porque o que o cara fez é imperdoável. Mas a questão fundamental, como eu disse, não é tudo que você deve perdoar. A questão fundamental é o quanto isso está prejudicando a sua paz. É esse o ponto que eu quero trazer aqui. É isso que você deve se atentar. Pera aí, até que ponto isso está prejudicando a minha paz? Porque a partir do momento que você não consegue ter paz, a partir do momento que você não consegue deitar e descansar, a partir do momento que você não consegue levantar de manhã, tomar o seu café tranquilo, a partir do momento que você não tem uma quietação na sua mente, você não consegue pensar com clareza, você não consegue viver em tranquilidade, em paz, a partir do momento que isso traz uma perturbação, cara, é hora de você repensar, entendeu? Por mais difícil que seja, né, como eu falei situações extremas, né? Mesmo em situação extrema, é uma situação que, primeiro, que não tem volta, né? Então, são coisas que não tem volta. Então, na minha opinião, de forma geral, se tem casos, por exemplo, que você não perdoa e aquilo não te atrapalha, entendeu? Beleza, se isso não tá te atrapalhando, eu não perdoo o cara, fez sacanagem, mas eu consigo ter a minha paz tranquilo, entendeu? Não tolero aquela pessoa, não achei legal, mas isso tá te trazendo perturbação? Não. Se não tiver trazendo perturbação, show de bola, você consegue viver em paz e tranquilo. Agora, você tem que ver o grau, por isso que é uma autoanálise, você tem que ver o grau que aquilo tá te prejudicando. Se aquilo tá te trazendo incômodo, se aquilo tá tirando a sua paz, se a ofensa que ele fez, né, seja lá o que for, se aquilo realmente tá atrapalhando a sua vida, você deve sim perdoar. Não perdoar porque a pessoa merece, mas é você que precisa se livrar dessa mágoa para poder tocar a sua vida, para poder ter paz. Essa é a questão, entendeu? Então eu não concordo que você tem que sair perdoando tudo. Tem lá na Bíblia, fala, perdoe 7 vezes. Não concordo. Não concordo. Eu acho que cada caso é um caso. Você tem que ver a gravidade e o quanto isso está te prejudicando. Se você acha, não perdoa porque o cara fez muita sacanagem, só que isso não está te trazendo nenhum tipo de perturbação, você consegue viver sua vida, show de bola, entendeu? Show de bola, entendeu? Então, eu acho que a coisa mais importante, tudo volta para o nosso eu, para aquilo que eu falo aqui no canal de você buscar a sua paz. Como é que está o seu eu? Como é que você está, né? Quando você olha para você mesmo,
quando você tira um tempo e você olha para dentro de si, o que você está vendo? Quando você tem que... Porque quando você está sozinho, sem ninguém, sem nenhuma perturbação, é só você e você. O que você está vendo? De repente, tem muitas mágoas aí que essa mágoa, ela está te impedindo de ter paz. Essa mágoa está te impedindo de prosseguir aquele trauma, né? Aquilo ali acaba te empacando na sua vida. Muitas vezes sua vida está empacada por causa disso, porque você não se liberta disso. Você fica remoendo aquilo. E por mais que você tente falar com a pessoa, não vai resolver. Então, qual o sentido de ficar remoendo isso? Não é melhor liberar? Não é melhor falar assim, quer saber uma coisa? Ele que se vire, as consequências dele. Foi ele que fez a mágoa, ele que arque com as consequências. Eu não fiz nada de errado. Eu perdoo essa pessoa, né, que seja livre para fazer o que ela quiser, só não me enche o saco. Lembrando que perdoar não significa que você tem que aturar e conviver com a pessoa. Não necessariamente, não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Você pode perdoar e o cara seguir o caminho dele, você segue o seu e vida que segue. E acabou também, acabou a amizade, você não tem que ter amizade também, tem isso também, viu? Não é porque você perdoa que você tem que ter amizade. Isso vale pra mãe, pra pai também. Ninguém disse que você é obrigado a ter, você tem que conviver com os pais, com a mãe. Não, se ele fez uma coisa que você não gosta e você não concorda, se aquilo tá te trazendo mal, se a pessoa ali é ingrata, seja mãe, irmão, seja o que for, e você acha que não dá, ela não tem condição de conviver com essa pessoa, um abraço, cara, busca sua independência e vai ser feliz. Você não precisa desejar um mal pra ninguém, mas também você não é obrigado a viver com a pessoa ali, não é obrigado a ter que aturar. Talvez você esteja preso ali, porque ainda não tem sua independência e tal, mas uma hora você pega suas coisas e cai fora, entendeu? Então, de forma geral, o que eu tenho feito na minha vida, né, é essa autoanálise. Eu sempre... De repente, se tem alguma coisa errada, eu vou lá e converso, se tem alguma... Porque se você deixar essa mágoa, se você deixar esse sentimento, a tendência é só piorar, né? Então essa mágoa, esse ódio, você alimentar isso aí com o tempo ele só vai te consumir e a sua vida vai ficar estagnada, né? Porque aquilo te impede de ter o que eu já falei, a questão da paz, aquilo te impede. Se tem algo que está impedindo você de ter a sua paz, resolva isso, cara. Resolva, se liberte disso, porque não vale a pena nem um pouco você viver em perturbação, não vale a pena você... A vida já é um sofrimento, põe isso, essa existência aqui já é só sofrimento, cara. A vida já é sofrimento, né? A gente procura fazer de tudo para diminuir o sofrimento, e você vai ficar alimentando algo que só vai te trazer sofrimento. Você vai ficar alimentando isso até quando? Entendeu? Não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te ajudar em nada. Então, a forma mais inteligente e correta é você fazer essa autoanálise, liberar perdão para quem tem. Tem uns que não, eu sei que não tem como. Sabe, que não tem como. Cara, tem. Aí cabe a você. Você que tem que decidir. Você que decide. Vou ficar alimentando isso? Aí entra aquela questão lógica. Tô aqui com um sentimento, alguém fez algo muito grave contra mim. Vou alimentar isso até quando? E onde isso vai me levar? Onde que isso vai me levar? Isso vai me trazer algum benefício? Eu vou chegar a algum lugar alimentando essa mágoa? Não liberando perdão para a pessoa? Vou ficar alimentando? Se você acha que tá show de bola, se você tá bem com essa mágoa aí, show de bola. Beleza. A escolha é sua. Eu sou da seguinte opinião. Eu faço de tudo, eu me esforço para duas coisas. Para eliminar o máximo de sofrimento possível e para não ter nada, não ter nenhuma mágoa com nada, cara. Porque você não tendo mágoa, você tendo paz, a vida já é sofrimento, já tá cheio de sofrimento. Você buscando isso, lutando para ter a sua paz, já é difícil. Você tem perturbação, nunca é aquela coisa tranquila, vira e mexe, aparece pepino, aparece bucha ali, uma pessoa que você gosta acaba tendo um problema, você tem que ir lá. Então, por mais você lutando para ter menos sofrimento, você ainda tem sofrimento. Agora imagine alimentando isso, cara. Aí entra no que eu já falei em outros vídeos, né? Tome cuidado para você, se você for uma pessoa muito rancorosa, que não perdoa nada, você vai estar alimentando. E outra coisa também, né, antes de encerrar esse vídeo, quando você começa a alimentar muito dessas mágoas, a mágoa com A, com B, com C, você começa a odiar o mundo, né, e alimentar tudo isso, você vai estar gerando o seu próprio inferno.
O que vai acontecer quando você começar a entrar em meditação? A hora que você tirar um tempo para respirar, você vai ver que você está envolto num inferno, cara. Inferno no sentido de perturbação, incômodo, inquietação. Você não vai estar tranquilo, você vai estar puto. Aquilo só vai te deixar... Você não vai ter tranquilidade, cara. Você vai estar sempre nesse estado de desespero, de raiva, um estado onde não vai te levar a nada. É uma tortura, cara. No final das contas é uma tortura. Por isso que muitas pessoas não querem parar para pensar. Não querem parar para meditar. Não querem parar para nada. Vive naquela questão de ficar sempre tentando ocupar a cabeça com alguma coisa. É celular, é TV, é série, alguma coisa. Por que ela quer ocupar a cabeça dela? Porque se ela parar é um inferno. Aí começa a brotar todas as merdas, começa a vir tudo, né? A mágoa com fulano, que não sei lá com ciclano, que ela não perdoa. E aquilo chega num ponto de se tornar insuportável. Se tornar, como diz o mundo dos games, intancável, né? Fala intancável. Então, tome cuidado para isso, para você não acumular essas pequenas mágoas e transformar a sua vida num inferno. Aí entra a perturbação. Aí você fala assim, Sala, então é por isso que tem muitas pessoas que estão sempre irritadas? Por isso que tem pessoas que nunca estão de bem com a vida? Exato. Elas estão alimentando, estão cheias de mágoas, elas estão cheias de ódios dentro de si, e ela não libera, ela fica com isso, entendeu? Isso aí, qual é o resultado disso? Sofrimento. Aí você olha para tudo isso e fala assim, mas para que isso? Eu vou morrer, vai acabar tudo, eu vou passar essa minha existência assim? É isso que você quer? Passar a existência, passar esse curto período de vida que nós temos aqui, que isso aqui perto do universo é nada, né? 100 anos, vamos ver 100 anos, tá bom. 70, 80 anos aqui é um peido, nem isso, né? É o começo do peido, porque se você olhar o universo como um todo, o que é 70 anos? Não é nada, cara. Não é nada. Não chega nem o começo do peido. Você vai levantar para o peido e acabou já, entendeu? É muito rápido. Aí você vai querer pegar essa ínfima existência, pegar essa única certeza que nós temos e passar ela num estado de tortura contínua, sendo que você pode reverter isso? Você pode sim reverter. Sendo que você fala assim, peraí, não quero saber, não perdo, tá, beleza? Não quero saber, beleza, eu quero minha paz. Eu quero ter paz, eu quero ter tranquilidade. Eu quero poder levantar de manhã e falar, nossa, né? E se esse for o meu último dia? Pô, eu vou aproveitar, vou tomar meu café. No meu caso, vou curtir um videogame. Né? Vou ver meus gatos. Vou poder contemplar a natureza. A natureza eu digo assim, você olhar para o céu, poder olhar sem ter perturbação, sem ter tranquilidade, você poder sentar no sofá. Falar, puxa vida, né? Que bom que eu não tenho perturbação, que bom que eu tenho paz, né, cara? Que bom que eu tenho tranquilidade. Que bom que eu consigo entrar em harmonia com o nada, com o silêncio. Eu consigo sentir essa harmonia. Porque uma pessoa perturbada, ela não consegue sentir porra nenhuma. Ela tá sempre agitada. Eu já conheci muitas pessoas, ela sempre agitada. Ela tá em estado de perturbação, cara. Cara, isso não tem... Mano, isso é o sofrimento contínuo, ininterrupto. Você tá maluco, cara. Se você quer isso pra sua vida, o problema é seu. Eu não quero e não falo pra ninguém aqui no canal. Se tem uma coisa que vale a pena lutar nessa vida é pela sua paz, cara. Pela sua tranquilidade. E você fala assim, mas peraí, você fala da paz, mas tem casos que eu tenho que me afastar de certas pessoas. Sim! Você vai ter que, dependendo da situação, você vai ter que se afastar. Porque a sua paz é mais importante que isso. A primeira coisa que é mais importante nessa vida é ter paz, cara. Depois vem a amizade, depois vem o resto, cara. Se você não tem paz, você não tem nada, cara. Você vive naquela angústia, você vive naquele sentimento... Bom, enfim, né? Todo mundo já deve saber do que eu tô falando, né? O que eu tô falando não é novidade. Eu já tive um período da minha vida que eu vivi nesse estado de inferno, né? A gente fala inferno que é um estado de perturbação. Hoje não, cara. Hoje, se tem uma coisa que eu valorizo, eu luto cada dia, é pra ter a minha paz, cara. E não pense, já falei, hein? Não pense que a paz vai vir do céu, que vai vir... Não, você tem que lutar, é o que eu falei. Tem essa perturbação, você tem que lidar com esses problemas, liberar os perdão que tem que liberar, ou perdão que não precisa também, foda-se, não perdoa aquele cara, mas também não tá me trazendo aquilo não tá me trazendo nenhum incômodo, show de bola. E é isso, galera. Então acho que já ficou bem claro essa questão do perdão, espero ter esclarecido. Fiquem à vontade para comentar. Eu quero agradecer demais e sugestões de vídeos são bem-vindos. Podem, como teve essa sugestão do perdão, sintam-se à vontade aí para sugerir, eu tô direto olhando os comentários e também eu vou printando, né? Para quem não tá sabendo, eu printo alguns comentários que eu acho interessante,
que daí nas lives de sexta-feira eu acabo respondendo, trazendo esses comentários para trazer em discussão, né, nas lives de sexta. Às vezes é comentário bizarro, às vezes é um comentário bacana, às vezes é um comentário engraçado, entendeu? Teve uma época lá, teve um comentário que o cara falou, como que você faz, né? Você não ateu feio. Aí depois na outra semana, você tem cara você tá com cara de cachaceiro, mas você é lindo. Eu falei, pô, tô melhorando, né? Uma semana eu sou feio, outra semana eu sou bonito, uma semana eu sou cachaceiro, enfim, né? Cada semana uma coisa. Aí tem esses comentários engraçados que eu trago nas lives também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Sintam-se à vontade para comentar. Um grande abraço, tamo junto. E questão de gostar, de se inscrever no canal, você já sabe. Aí cada um faz o que acha interessante. Eu não vou ficar pedindo nada aqui. Um abraço. A única coisa que eu peço é busque a sua paz. E por mais que seja difícil, por mais que tem coisas que é difícil você liberar perdão, mas busque a sua paz, que isso é a coisa mais importante nessa ínfima existência que nós temos aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui.